É, meus amigos, não foi nada fácil. Foi bem difícil, na verdade, terminar The Walking Dead. A série tem muita coisa pra gente trocar uma ideia. Esse programa aqui é um bate-papo. É um bate-papo, conversa solta a respeito dessa série. 32 volumes. 32 volumes de The Walking Dead pra gente conversar agora. Salve, galera! Shadow na área! Mais um programa do canal BBHQs. Nosso assunto é quadrinhos. Olha só. Este programa não é um programa de resenha. Eu não vou resenhar The Walking Dead para você. Eu vou conversar com você a respeito da minha experiência de leitura e opiniões a respeito da série sem spoiler. Então, se você não leu a série, não fique preocupado. Acompanhe aqui, porque vai ser aquela ideia assim que eu vou falar, você vai ficar meio instigado, mas não vai ter uma spoiler. Ok? Tá aqui, ó. Não vou nem tirar, porque tá aqui, ó, na minha estante, os 32 volumes lidos de The Walking Dead, enfileirados bonitinhos aqui na minha estante. Esta estante aqui que é a Evolukit. Esta marca, tá aqui, ó, Evolukit. Esta marca que patrocina este programa. É, meu amigo, minha amiga, porque eu sou um usuário convicto, compulsivo e exclusivo das estantes Evolukit. Essa aqui tem mais de 10 anos de uso. Já montei, desmontei, que aliás é muito prático, muito fácil de montar e desmontar. Essa estante é absolutamente segura, tá certo? Você não precisa de montador para você ter a sua estante aí montada, você mesmo monta, você pode ir comprando os nichos e ir montando a sua gradativamente. É um custo-benefício absurdo, porque você compra uma Evolukit dessas, e eu tô te dizendo, eu tenho há mais de 10 anos, ela não enverga. Aqui onde você tá vendo The Walking Dead aqui, ó, se eu tirar aqui para te mostrar, ó, tem mais uma fileira de quadrinhos atrás. Tá vendo? Então você consegue colocar duas fileiras de quadrinhos, consegue colocar ônibus, ela não enverga. É uma estante espetacular, é uma estante que te traz segurança para os seus quadrinhos, vale muito a pena. Eu tenho essa, tenho mais uma aqui, tenho mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma ali. Tem estantes em outros ambientes aqui também. Aliás, a minha mesa também é Evolukit, não é montante. Aí precisa do montador vir e tal. Mas você tem a opção de comprar pelo site, você tem a opção de comprar aí por telefone, tem várias possibilidades aqui na descrição. Comprando pelo nosso link, você dá uma força aqui pra gente. Inclusive, você tem o cupom de desconto para você pagar mais barato na sua Evolukit. Eu recomendo demais, cara. Não, ó, é perda de tempo. Vai na minha. Se você discordar de mim, você vai quebrar a cara para depois me dar razão. Não vai comprar essas estantezinhas aí, essas lojinhas de cantor sertanejo, não sei o que. Não, é perda de tempo. Compra a Evolukit, nem que seja você ir montando ela aos poucos, você pode ir comprando as tábuas, depois os bastõezinhos, e ir montando aos poucos. Vai direto na Evolukit. Você vai ter uma coleção, assim, segura, inteira, porque não vai quebrar a estante, não vai rasgar os seus quadrinhos, como já aconteceu comigo muitos anos atrás. Não, vai direto na Evolukit, que você está garantindo aí a segurança, não só dos seus quadrinhos, mas sua também. Porque sempre existe o risco. Não, Deus me livre. Tá. Evolukit. Primeiro que você precisa saber é o seguinte, eu nunca assisti a série. Não assisti a série The Walking Dead televisiva. Eu tenho um negócio assim, eu não sou muito de assistir, cara. O negócio pra mim de assistir é futebol. Eu não lembro o último filme que eu assisti. Assim, eu não sou de assistir filme, de assistir série e tal. Eu sei que tem muita gente que é muito fã da série The Walking Dead, mas nunca assisti, não. E. Ah, vai lançar The Walking Dead, sabia que era o quadrinho tal, Robert Kirkman tal. Beleza. Aí quando saiu, eu fui lá e comprei os 32 números, e eu comecei a ler. E rapidamente eu comecei a gostar da série ali nos primeiros volumes, mas eu comecei a perceber rapidamente ali, depois de ter lido os 5 primeiros volumes, eu comecei a sentir que eu me sentia mal lendo o quadrinho. E eu não conseguia explicar por quê, tá? E eu preciso dizer a vocês, assim, eu já li quadrinhos, né, aqui na minha coleção, sendo bastante honesto com vocês, eu já li quadrinhos que me fizeram mal. Tem um quadrinho. Tem um quadrinho da editora Figura, que é um quadrinho chamado Ernie Pike. É um quadrinho de guerra. E tem algumas histórias ali de guerra, cara, que aquelas histórias. Putz, o quadrinho é excelente, as artes e tal. E aqueles contos de guerra, cara, tiveram alguns quadrinhos que eu admito que me perturbaram. Eu admito que me perturbaram, quadrinhos extremamente assim, as histórias muito violentas e tal, aquilo ali não me fizeram bem. E claro que isso bate diferente para cada pessoa, né? Tem pessoas que assistem filmes que, pô, aquilo tudo bem. Tem gente que assiste o mesmo filme e não dorme à noite ruim com aquilo.
E eu não sabia se era isso. É porque é muito violento? Meu problema não é a violência em si, porque eu já li coisa muito violenta. É por conta dos zumbis, eu tô com medo de zumbi. Não é isso. O que é que tá me incomodando aqui nesse quadrinho? Eu não sabia. E aí eu continuei lendo, mas sempre que eu lia eu sentia que eu terminava de ler, eu tava meio transpirando, eu tava meio incomodado, e eu não sabia o que era. E não era por conta da qualidade da história, eu percebia que a história era boa. Logicamente que eu, enquanto alguém que fala sobre quadrinhos, que resenha e coisa e tal, é da minha obrigação, pelo menos eu me imponho dessa forma, de tentar entender assim, por que esse quadrinho tá mexendo comigo? Porque a arte é isso. A arte ela pode te empolgar, ela pode te deixar triste, pode te deixar alegre, ela mexe com você de alguma maneira, ela pode te conscientizar e por aí vai. Por que esse quadrinho tá mexendo comigo de uma maneira diferente, né? E aí eu entendi que ele tem algumas estruturas que eu já vou comentar com vocês, né? Mas aí eu percebi que eu precisava dar uma parada. A hora que eu entendi qual que era o ponto, eu entendi que eu precisava esperar o momento certo para ler esse quadrinho. Eu vou explicar a estrutura, você vai saber. Eu percebi, eu falei, cara, não tô no momento de ler esse trabalho, esse quadrinho ele é diferenciado, eu preciso dar um tempo para ler esse material. E aí eu dei uma pausa de ler esse material. Tinha muita gente que tava mandando mensagem no direct, às vezes lá nas caixinhas de perguntas do Instagram. Você parou com The Walking Dead? Não vai terminar o The Walking Dead? Cadê a resenha do The Walking Dead? E eu esperando o momento. Tá? É uma coisa muito subjetiva, não tem como eu explicar assim. Como é que você sabe quando é o momento, quando não é o momento? É uma coisa subjetiva minha, eu tava lendo outras coisas, eu não tava na vibe de ler o The Walking Dead. Isso não tem nada a ver com a qualidade do material. Preste bem atenção, era uma questão minha, eu precisava estar no momento certo de ler esse material. O momento chegou, agora na parte final do ano, tava faltando cerca de 18 números para eu terminar a série, algo assim, tá? 18 volumes, a série completa tem 32 volumes. Acho que era isso, uns 18 números mais ou menos, por aí, né? E aí eu fui lendo um por dia. Eu me propus a ler um volume de The Walking Dead por dia, e aí eu encontrei isso, porque isso existe também, né? Quando você lê muito, e aí tanto faz se é quadrinho, se é livro, eu acho que até com série isso acontece, você tem que encontrar o ritmo certo de leitura, né? E isso logicamente também vai variar de pessoa para pessoa, de momento para momento. Às vezes tem materiais que funcionam bem você maratonando, tem outros que você tem que encontrar um ritmo melhor. E o ritmo que eu encontrei melhor de The Walking Dead foi lendo compassadamente, e mesmo lendo compassadamente, estes sintomas, que eram sintomas físicos, de um certo nervosismo, uma ansiedade e tal, continuavam presentes. Até o último volume, que eu terminei de ler ontem. Hoje é segunda-feira, eu terminei de ler ontem por volta das 10 da noite, certo? Tá, e aí qual que é o meu sentimento? O que aconteceu depois que eu terminei a série? Eu não consigo parar de pensar na série, eu sonhei com a série, eu fui dormir à noite e fiquei sonhando com a série. Eu me pego ao longo do dia de hoje vários momentos lembrando dos personagens, isso tem a ver com a estrutura, a forma como ela foi construída, a forma como ela foi pensada. Tá? Bom, a estrutura, a forma como ela foi construída pelo Robert Kirkman é totalmente responsável por esta característica marcante que ela tem. Quando você pega um quadrinho americano tradicional, gibi de super-herói e tal, você tem uma estrutura normalmente assim, né? Muitas vezes na quarta capa, essa parte traseira aqui, vem um texto ali te trazendo alguma informação, principalmente quando se trata de uma coleção, né? Vem alguma informação ali te dando um resumo do que aconteceu no número anterior, para te localizar. Você abre o quadrinho, você tem, às vezes essa informação, esse resumo tá na parte interna, né? Você tem índice, sumário, qualquer coisa desse tipo, texto introdutório, e aí você vai para a parte da leitura. Quando você tem encadernados que são várias edições em um único volume, cada uma dessas edições tem capas que vão dividindo, né? Então você tem o começo ali da primeira edição, a capa, primeira edição, a capa, segunda edição e por aí vai. As histórias, normalmente do quadrinho americano, elas se utilizam muito de recordatórios. É muito natural você encontrar recordatórios que têm funções diferentes, né? Às vezes eles têm funções de localização temporal ou geográfica,
ou ambos, né? Então, Washington DC 2025. Localização. Continuação de diálogo. Então, você vê dois personagens conversando numa página, tal, quando você vira a página, tem o recordatório ali que continua conversando. Algum tipo de narração em off, tem um narrador oculto, né, tem o personagem principal que está narrando a própria história, coisa e tal. Ou você tem esse personagem principal fazendo mais ou menos o papel que antigamente era o balão de pensamento. É um pouco diferente, eu vou explicar, né? O balão de pensamento, antigamente, que praticamente está extinto hoje em dia no quadrinho americano tradicional de super-herói, você lia o pensamento do personagem. Então você viu o Homem-Aranha e balãozinho de pensamento, e você lia, preciso passar na casa da Tia May. Então você sabe o que o personagem está pensando. O recordatório hoje em dia, oi, eu sou o Wally West, eu sou o Flash, o homem mais rápido do mundo. Então o personagem fala com o leitor, então você consegue ir acompanhando, né, o que ele está falando ou o que ele está pensando. Acabei de encontrar o fulano de tal que me disse que o vilão tal está fazendo tal coisa, mas eu sei que o vilão tal não está em tal lugar. Então você está acompanhando o raciocínio dele, o que ele está pensando, o que está acontecendo na mente dele. Nada disso que eu expliquei para você aqui, que existe numa estrutura de um quadrinho convencional americano, existe em The Walking Dead. E daí o que acontece é que você vai despido dessa superpotência, dessa onipotência de leitor em relação ao quadrinho. O leitor é uma espécie de onipotente perto do quadrinho, porque você pode ir e vir, né? Você folheia, viaja no tempo, né? Você vai para frente, vai para trás, e você sabe o que os personagens estão pensando, você consegue, de alguma forma, controlar o ritmo narrativo através dessas edições, né? Primeira edição, segunda edição, você tem ali uma repartição do tempo e tal, e o Kirkman, na medida do possível, ele retirou o máximo que ele conseguia desse nosso poder. E daí eu fui entendendo qual era o meu desconforto. Esse meu desconforto é esse meu esvaziamento de poder enquanto leitor. É como se eu tivesse nu, frente ao quadrinho. Eu tô despido, eu tô esvaziado dessa minha capacidade de dominar a história. Eu não tenho controle da narrativa. Né? E nos quadrinhos de super-heróis a gente tem um domínio da narrativa. A gente sabe que por mais que o Batman sofra, não sei o que, ele morre, no final das contas ele volta. A gente sabe disso. Né? Então, por mais que a gente curta a história, se divirta, existe um elemento descartável do sentimento em relação ao personagem. Por mais que eu adore quadrinhos de super-heróis, há que se reconhecer que existe uma descartabilidade do sentimento na medida em que a gente sabe. Por mais que a gente sofre quando a gente lê a morte do Superman, esse sentimento ele é muito, 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 muito superficial. Porque ele volta. Ele vai voltar. Então você sabe que ele volta. Né? Sobretudo quando a gente lê hoje. Talvez quem leu naquela época até tenha tido um impacto maior, porque não tinha bem certeza se ele voltaria ou quando voltaria. Mas hoje a gente já sabe, ele já voltou. Então você lê hoje, você pode até ficar com aquele nozinho na garganta, porque é forte as cenas e tal, mas ele já voltou, beleza. Não é o caso de The Walking Dead. Primeiro porque não tem um ser que se destaca inicialmente. A gente sabe que é o Rick Grimes, que ele vai se destacar logo ali no início, mas ele vai tomando atitudes ao longo da série que vão colocando ele num lugar que nem sempre você concorda com a atitude dele. Muitas vezes você não concorda com a atitude dele. E as situações que vão acontecendo ao longo da série, as mortes são assim, acontecem mortes ou eventos ou situações de separação, de ajuntamentos, elas são mais definitivas. Nenhum personagem assim, não vai acontecer de ter um reboot, entendeu? O personagem morreu, vai ter um reboot, blá, blá. Não acontece isso, não é um universo super-heróico. Entendeu? Não vai acontecer um grande plot twist de uma virada. Não é um quadrinho de super-herói, é uma outra proposta, mas o que eu tô querendo dizer é que assim, as cenas mais brutais, elas têm um impacto mais forte e os momentos de maior afeição, os momentos mais bonitos, eles também têm um impacto mais forte pelo seguinte, porque o mundo é brutal. Tem perambulantes acontecendo e as pessoas se traem às vezes. Então, uma cena
bonita, uma situação boa que acontece, poderá a qualquer momento ser desfeita por alguma desgraça que venha recair sobre aquelas pessoas, entendeu? Porque assim, ó, existe um quadrinho do Warren Ellis chamado Gás Negro. Esse quadrinho saiu muitos anos atrás pela editora Mitos. É um quadrinho também de zumbis e tal, um quadrinho fininho assim, mas tem um negócio de uns zumbis assim, atacam todo mundo e destrói tudo. Então vem aquela avalanche de zumbis, só que destrói tudo. Ou então também tem um quadrinho que virou uma série, se eu não me engano, em 4 volumes, a Panini lançou isso. O primeiro volume é escrito pelo Garth Ennis, chamado Crossed. É um negócio de zumbi também. E assim, é destruição, matança, carnificina, e é o zumbi, vai lá, mata, e acabou. E é isso, né? Beleza, você fica assim um pouco horrorizado das cenas, tem um body horror, é graficamente pesado, mas existe uma espécie de aceitação de que não há o que fazer, é destruição e pronto, acabou. Não é isso que acontece em The Walking Dead. É muito mais refinado, é muito mais complexo, e por isso mesmo é muito mais instigante e muito mais desconfortável. Porque há muito mais do que o próprio autor... Olha aqui a minha ousadia, eu tô indo para além daquilo que o próprio autor da série diz. Robert Kirkman diz que um elemento fundamental da série é as pessoas não saberem quem vai morrer e como vão morrer. Então tem personagens que morrem na série inesperadamente e você não sabe como morre. Sim, isso é o que é mais vendido, é o que mais dito na série. E claro que o que eu vou dizer aqui é óbvio que o Kirkman... Ele escreveu a série, claro que eu tô dizendo isso, mas claro que ele sabe disso e muito mais da série, claro, né? Eu não tô inventando nada aqui. Mas o que eu quero dizer assim, vai além disso, tá? Vai além disso. Porque ela é impactante por conta dessas mortes, mas ela é impactante também por conta dos momentos de amor, dos momentos de perdão, dos momentos de reconciliação, das alianças que acontecem. Não é só guerra, conflito, matança, morte. Não. Não. As alianças são travadas, amizades são travadas, momentos eternos, momentos de amizade, coisas positivas acontecem ao longo da série. E o que pode parecer paradoxal no primeiro momento, estes momentos de calmaria, eles se tornam material substancial de aumento de angústia para a próxima página. Porque você fala assim, putz, cara, tá muito tranquilo, vai acontecer alguma desgraça. Não, eles chegaram aqui, beleza, e tal, e conseguiram isso aqui, e deu certo aqui, e juntou com esse grupo, encontrou essa pessoa tá parecendo muito... essa pessoa não pode ser tão boa quanto parece. Esse cara tá parecendo muito bonzinho, esse cara é legal, não pode ser tão legal assim. Né? Essa experiência da bondade, ela acaba se tornando também desconfortável, porque você vive num mundo onde a manifestação do perigo ela é iminente. Você está o tempo todo, você está num campo minado, a qualquer momento alguém pode trair alguém... trair uma aliança, pode virar a casaca, a qualquer momento alguém pode ter um surto, a qualquer momento pode aparecer um zumbi, um perambulante, como eles falam, alguém pode se ferir, pode acontecer, cara, do nada pode acontecer assim, de aparecer um grupo, um invasor, um inimigo. Então tem uma frase que é dito, né, que é dito aqui, na quarta capa, sempre falo aqui, né, que o sentido, a ideia é assim, né, em um mundo governado pelos mortos, estamos sendo forçados a finalmente começar a viver. E essa frase aqui, ela tem um sentido, isso aqui não é spoiler, tá, fique tranquilo, mas ela é uma frase que vai ter um momento importante dela no final da história, ela vai fazer muito sentido no final da história. Essa frase aqui, esse texto aqui, ele tá presente em todos os volumes, então isso é mais um elemento, né, quer dizer, o Kirkman não coloca textos diferentes, ele não te dá resumos, é o mesmo texto, tá? Em todos os volumes. Então, como é que ele faz isso com você, né? Você começa a viver. Como é que isso faz? Como é que é isso na prática da técnica do quadrinho? Como eu estava dizendo, né? Você tem lá o texto introdutório, você tem não sei o quê. Não, primeiro, você não tem sumário em nenhuma edição, você não tem sumário. Você cai direto na história.
Você vai cair direto na história. As edições, você não tem capas para dividir o quadrinho. Você lê o volume inteiro, você vai ter aqui, quando tem o final da edição, você tem o textinho ali no início da edição, só para marcar mesmo que começou a edição. As capas das edições sempre ficam no final do volume. Tá? Sempre no final do volume você tem as capas das edições que compõem este volume. Como eu disse, não tem texto introdutório, não tem texto final, exceto um caso específico, que aí você vai ter que ler a série para entender, mas tem um caso específico que tem um texto no final. Né? No último volume tem um texto, mas tem uma outra edição, um outro volume que é um caso muito específico que tem um texto também. E é interessante porque esse caso específico que tem um texto, o texto torna-se muito significativo, porque é um evento que quem leu a série sabe do que eu tô falando. O volume, que quando termina, é o volume 27. Você guarda o número do volume, porque acontece um evento muito específico, a ponto de que o autor, o Robert Kirkman, fala, cara, eu preciso escrever um negócio aqui, porque esse volume aconteceu uma coisa que é muito diferente, é muito importante. Ele vai lá e escreve, certo? E aí, o Robert Kirkman ele vai escrever uma história, então, que não te dá divisão essas edições. Os encadernados não tem essas divisões, né? Aí eu imagino que isso tenha sido uma definição do Kirkman aí com a empresa tal, à medida que foi definindo, né? Porque isso eram edições one-shots, mas quando foi encadernado foi pensado dessa forma. Você tem uma arte que é bastante padronizada aí. As primeiras edições ali foi um outro artista, acho que é Tony Moore que fez, se eu não me engano o nome do cara, esqueci o nome do cara. É Tony Moore que faz. Mas todo o restante ali quem vai fazer é o Charlie Adler. Então você tem uma arte bem padronizada que faz você entrar naquela inércia, assim, você não fica reparando a arte, você acostuma com aquela arte, isso impede que você fique se deslumbrando o tempo todo com a arte é muito boa, ela é funcional, beleza, você entra naquele mundo, você não tem recordatórios, então você não tem noção de onde você tá, em que momento você tá, e o quadrinho ele tem passagens de tempo, ele tem saltos temporais ali em alguns momentos, e você sabe disso pela conversa da galera. Você entra no diálogo, conforme o diálogo acontece, você percebe que houve uma passagem do tempo. Pelos sinais de envelhecimento dos personagens, por outras situações que acontecem no quadrinho. Você vai lendo isso, você vai percebendo isso. Não tem recordatórios, você não sabe o que os personagens estão pensando. Então, o que acontece? Você está vendo um diálogo entre dois personagens, um dos personagens faz uma expressão para o outro. Uma expressão de desaprovação, por exemplo. Essa expressão de desaprovação, quando você está lendo, vou dar um exemplo, tá? Você pode olhar para isso e imaginar, pô, esse cara tá irritado. Esse cara vai ficar muito chateado com essa pessoa. Ou você pode imaginar, pô, esse cara tá irritado, ele vai matar essa pessoa. E aí, você vai continuar lendo e aquilo poderá ou não ter desdobramentos. Às vezes não tem desdobramento. Às vezes acaba ali a coisa. Isso é muito interessante. Tem situações em The Walking Dead que você acha que vai acontecer uma coisa extremamente épica ou uma coisa grandiosa e acaba se tornando uma coisa bastante ok. Assim, acontece uma coisa ou nem acontece nada e tem momentos que você acha que não vai acontecer nada, cara, e acontece algo assim que você bota a mão na cabeça. Você vai ler The Walking Dead, se você nunca leu, quando você tá lendo, você vai se pegar em vários e vários, não é um ou dois momentos, são muitos momentos, com a mão na cabeça, com a mão na boca, xingando, fechando o quadrinho e olhando pro lado e pensando. Isso vai acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque o elemento do inesperado não é só porque o Robert Kirkman ele consegue tirar um coelho da cartola do nada. Esse coelho da cartola que ele coloca assim, pô, tem uma situação que a história tá indo pra cá e ela faz assim. Não é só porque ela faz assim do nada, porque ele inventa um negócio, um plot twist e tal. É porque ele já constrói a narrativa desde o princípio estruturada para que isso aconteça com mais naturalidade, na medida em que ele não te dá informação.
você tá junto com a galera, você tá vendo junto o que eles estão vendo, e na verdade menos. E aí eu tô pirando aqui um pouquinho, porque é o seguinte, vamos pirar um pouco? Você tem um personagem que tá ali, o personagem tá vendo a cena muito mais do que você tá vendo, porque você tem o limite do quadro. Não é? Você tá escutando o barulho, você vê o personagem vendo, ele tá olhando, mas você não tá vendo o que ele tá vendo. Aí tem que virar a página pra você ver o que ele tá vendo, entendeu? Ele mexe, o quadrinho ele mexe com os seus sentimentos, ele mexe com o seu estado de alerta o tempo todo, com a sua angústia, e não necessariamente porque tem alguém sendo devorado por zumbis. Tem edição que você termina a edição, pelo menos essa foi a minha experiência, tá? E eu disse no começo, né, que eu li de forma compassada, só para explicar o que é essa forma compassada. As últimas, sei lá quantas foram, 15, 18 edições, eu li uma por dia. Eu só li as 3 últimas no mesmo dia porque eu não aguentei esperar. Assim, eu falei, não, eu não aguento mais esperar e terminei. Né? Li as 3 últimas no mesmo dia, mas eu tava lendo uma por dia. Por quê? Eu realmente ficava nervoso. Mas, repito, tá? Não é nervoso porque a história... porque tem cenas fortes, porque eu ficava nervoso. Não! É por causa do nível de tensão que tem, as expressões. Você fala, você vê o personagem, você fala, caramba. E aí tem uma coisa que é muito louca. Você tem um mundo que está controlado, né, dominado, assim. Você tem um monte de zumbi, você não sabe por que tem esse monte de zumbi. Tem essas pessoas sobrevivendo, e tem grupos, e os grupos se atacam, e não sei o quê. E você tem no meio dessa galera o Rick tentando sobreviver e essa coisa toda. E você vai ver várias situações acontecendo. E aí você conhece pessoas. Porque você conhece pessoas ao longo da jornada. Você está acompanhando o Rick, certo? Mas você conhece pessoas. E essas pessoas morrem, eventualmente. Mas nem todas. Você não sabe quais vão morrer, quais não. Nem todas elas. E algumas das que morrem, mesmo tendo morrido, você lembra delas. Elas são marcantes por alguma razão. Por alguma razão você lembra delas. E outras permanecem. Também você não sabe como, porque você jurava que elas não iriam permanecer assim. Você achava que não seria possível, mas elas vão adiante. E de alguma maneira, quando você avança na série, chega a um determinado momento da série, sem que você perceba, você se tornou familiar dessas pessoas. Você conhece essas pessoas. É muito louco. É muito louco isso. Você conhece o sentimento dessas, assim, a personalidade dessas pessoas. Ou pelo menos você acha que conhece. Assim, você tem uma impressão. E aí o Kirkman brinca com isso, porque tem alguns momentos em que você vê algum desses personagens que você já tem algum tipo daquilo que a gente acredita ser uma intimidade com esses personagens. O Kirkman faz isso, né? Ele pega um quadro assim e você vê aquele personagem pensando. Aí você começa a tentar adivinhar o que esse personagem está pensando. Sabe quando você vê um amigo, uma amiga, um namorado, namorada, alguma pessoa que você conhece? Você vê essa pessoa pensando e você tenta adivinhar o que a pessoa está pensando? Você tenta ler o que é o gesto da pessoa, a expressão. A pessoa está nervosa? Por que essa pessoa está nervosa? Você começa a pensar sobre a pessoa. Eu não me lembro de ter tido essa experiência dessa maneira com o outro. Porque quando eu tô lendo... Vou pegar um quadrinho de super-herói. Quando eu tô lendo um quadrinho do Batman e eu vejo o Batman pensando, eu sei que ele tá pensando. Eu avanço na história pra saber pra entender o que ele tá pensando. Pra chegar numa conclusão. Eu não me lembro de ter lido algum quadrinho onde eu via o personagem pensando e eu parava e eu ficava olhando pro personagem tentando, como se fosse uma pessoa. Eu me peguei várias vezes, vários momentos assim no quadrinho, olhando pro personagem, olhando pro quadro pra tentar entender o que o personagem tá pensando. É como se o personagem fosse vivo. É um desenho, meu Deus do céu, mas eu me peguei olhando pro desenho, tentando, o que fulano tá pensando? E aí quando você termina a série, fiquem tranquilos, isso não é um spoiler, não tem como, assim, eu sonhei com essas pessoas.
E não só de ontem para hoje, como eu comentei, né, que eu sonhei, e é verdade, eu sonhei mesmo. Não só de ontem para hoje, mas ao longo do processo da leitura, eu sonhei algumas vezes. Eu sonhei com o Rick, eu sonhei com a Andrea, eu sonhei com a Michonne, eu sonhei com o Cal, eu sonhei com a Maggie, eu sonhei com o Glenn. Assim, em algum momento essas pessoas passaram pela... Eu nunca mais vou esquecer essas pessoas. É um negócio muito louco. Eu nunca mais vou esquecer esses personagens. Eles não são, por exemplo, como o Homem-Aranha, Tartarugas Ninja, personagens que eles são marcados porque a gente vê muitas vezes, a gente lê várias histórias deles. Seguramente, assim, eu espero ter vida e saúde porque eu pretendo, de verdade, ler de novo The Walking Dead. Aliás, eu estou morrendo de vontade de começar tudo de novo e ler os 32 volumes. Eu não faço isso porque eu tenho obrigações de leitura. Eu trabalho com isso e eu tenho obrigações aqui, outras leituras para fazer na frente. Mas eu juro a vocês, assim, que assim, é muito provável, assim, é muito provável que se eu fosse... Se eu não tivesse obrigações de outras leituras, eu pararia tudo que eu tô fazendo e releria a série inteira de novo, assim, do começo, do primeiro volume. Logicamente num ritmo completamente diferente, porque agora eu sei o que acontece, mas eu releria e já vou contar por quê. Já vou contar por quê, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que a estrutura desse quadrinho tem? Ele coloca você dentro de uma história de um jeito que eu não me lembro de ter visto outro quadrinho que fizesse desse jeito, de te colocar desse jeito na história. Ele te coloca dentro da história de um jeito que você sente o aperto da galera quando eles estão dormindo dentro da van, apertados. Você sente o mau cheiro dos perambulantes. Em algum momento da história você quase sente o cheiro dos perambulantes. Você sente como é que eu vou dizer isso? Assim, a textura da roupa rústica que eles conseguem ao longo da jornada, sabe? Aquela roupa que foi lavada no rio, a rusticidade da situação. Você consegue perceber a dor dos personagens, o sofrimento deles. E o final da série... o final da série. É o final da série. O final da série. E depois do final tem um texto do Robert Kirkman que é emocionante. E quando você vê o jeito que a série foi construída, o jeito que ela foi estruturada, eu não consegui não acreditar em cada palavra que o Robert Kirkman escreve no último volume. Sobre como aquilo era importante pra ele e como aquilo estava sendo duro pra ele, difícil. O texto dele é lindo, assim, a declaração de amor que ele faz à série, assim, é muito bonito. E eu acredito em cada palavra, porque a gente tá acostumado, né? A gente pega... Eu tô acostumado com isso. Você pega um monte de quadrinho que é uma porcaria, e o cara fala, o desenhista aqui que foi genial da arte. A gente tá acostumado com essas papagaiadas, prefácio, o quê? Né? O cara faz um gibizinho, qualquer nota, e o cara fala, isso aqui é a obra da minha vida. Mas do Robert Kirkman, não. Do Robert Kirkman eu acredito em cada palavra do que ele escreve ali. Tem, o quadrinho transpira muito a verdade do autor ali, da dedicação dele. Cara, eu fiquei tentando fazer um exercício ao longo de toda a leitura, e eu li devagar, só para deixar bem claro, não foi um quadrinho que eu li correndo, eu li devagar. Eu não consigo te dizer uma edição, eu não consigo te dizer uma edição dentro de cada encadernado, eu não consigo dizer nenhum volume, assim, que eu falar, cara, isso aqui tá muito abaixo, isso aqui não foi... Foi um volume mais ou menos, isso aqui foi um volume meio bobo, assim, não consigo. Não teve. É impressionante. É impressionante. A série é incrível. A série é inesquecível. Inesquecível. Inesquecível mesmo, na acepção da palavra, como eu disse. Você não consegue esquecer o nome de vários personagens. Você não consegue esquecer de cenas do quadrinho. Pô, como é que vai esquecer do Negan? Cara, não tem como. Quando eu terminei de ler a série, eu vi que tem um encadernado que eu não tenho, que conta histórias do Negan. Eu
preciso desesperadamente desse encadernado. Próxima compra minha eu vou comprar esse negócio. Sei que tem um encadernado que conta histórias que era o plano original do Kirkman, né? De contar o The Walking Dead como ele pensava inicialmente, que era fazer uma história alienígena, né? Negócio de zumbi alienígena, assim. Eu vou pegar esse encadernado. Eu tô fanático pela série, assim. Eu preciso descolar uma camiseta. The Walking Dead, alguma coisa The Walking Dead. Não sei se tem, mas eu preciso descolar uma camiseta da Michonne. Puta, personagem incrível que é a Michonne, né? Série linda. Gostaria que vocês comentassem comigo aí, quem leu. Eu preciso de alguém que tenha lido a série, tenha lido e assistido a série. Comenta comigo. A série vale a pena assistir, porque assim, se for abaixo dos quadrinhos, não vou nem assistir, não vou estragar. Tem que ser melhor ou mesmo nível. Você fala, não, a série é do mesmo nível. Se a série televisiva for abaixo do quadrinho, não vou nem gastar meu tempo, porque o quadrinho não vou estragar. O quadrinho é um absurdo. Tá? Você perguntar pra mim assim, de 0 a 10, que nota que você dá? É 11. É 11, cara. Isso aqui é o concurso, isso aqui é outro nível. É o concurso. Não tem nota. The Walking Dead é um negócio fora de série mesmo. Mesmo. Vai sair vídeo aí de melhores leituras de super-heróis, né? Ele não entra, mas eu fiz recentemente 10 melhores leituras de 2025. Ele não entra nos de 25 porque eu não terminei, eu terminei em 2026. Mas eu acho que eu comecei em 2024, eu nem sei quando foi que eu comecei a série. Mas assim, cara, ele tá num lugar muito especial, assim, você pode colocar nas listas aí de melhores, aí 2024, 2020, eu não lembro quando começou a ser publicado aqui no Brasil, mas, cara, é um absurdo The Walking Dead. É um absurdo em termos de construção de roteiro, de construção de personagens, de como ele movimenta a trama. Eu não consegui encontrar nada que me afastasse da série, eu não consegui encontrar nada que não mexesse comigo na série, inclusive esse elemento nervoso da série que eu comentei. Esse elemento nervoso da série me grudou com ela, porque assim, eu não é um quadrinho descartável. Era um quadrinho que eu não conseguia avançar nele rápido, porque ele me deixava nervoso, por conta desse elemento humano. Eu nunca sei o que vai acontecer, eu nunca sei o que o personagem vai acontecer. Isso me deixava tenso enquanto eu li o quadrinho. Eu precisava ler um de cada... Um por dia. Um por dia, porque enquanto eu lia eu ficava um pouco tenso, cara. Eu ficava um pouco ansioso, assim. Sabe? Eu não sei. Eu não sei. Uma pessoa que tenha transtornos de ansiedade, eu não sei se é bom ler The Walking Dead. Não que o quadrinho não seja ótimo. Ele é ótimo, mas ele... Porque é isso, as expressões, você nunca sabe o que vai acontecer. E mesmo, repito, tá? Isso é importante dizer, ele não é só os caras fazendo sacanagem o tempo todo, gente matando gente traindo. Não é isso, não. Ele tem momentos realmente sublimes, beleza, de boniteza humana mesmo, de generosidade e tal. Mas quando acontece isso, você se incomoda. Você fala, ai meu Deus do céu, vai acontecer uma coisa. Eu disse minutos atrás que eu tô com vontade de ler a série inteira, né? E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que é absoluta, assim, é verdadeira, é sincera mesmo, de verdade. Foi uma coisa que aconteceu e que quando aconteceu assim, bateu fundo, assim. Eu tava empilhando. Conforme eu fui lendo, eu fui empilhando, assim, né? The Walking Dead. Fui empilhando. Aí eu falei, pô, tá lá no fundo. Eu fui colocando lá atrás The Walking Dead. Eu falei, pô, não quero deixar lá no fundo. Eu me apaixonei pela série, virou uma das séries da minha... The Walking Dead virou uma das séries da minha vida. The Walking Dead tá no top 10 da minha vida. The Walking Dead tá no top... preciso pensar. Eu não vou dizer que tá no top 5 pra não ser leviano, tá? Mas tá na briga, tá? Tá na briga pelo top 5. Com certeza. Eu não vou falar que tá no top 5. Eu acho que tá, mas não vou bater o martelo pra não ser leviano aqui, tá bom? Mas de tudo que eu já li de quadrinho, The Walking Dead tá brigando ali no top 5 da minha vida, tá? E ele tava lá no fundo, eu falei, cara, eu não quero deixar ele ali, né? Pô, isso aqui virou uma das séries favoritas da minha vida. Panini, por favor, publica os compêndios, pelo amor de Deus. Publica isso colorido. Publica isso de todas as maneiras possíveis, tá? Vou botar aqui, né? Eu não tinha terminado de ler o último volume ainda, faltavam uns 4 volumes ainda, eu fui colocar aqui.
Quando eu fui pegar a coleção, que eu peguei aqueles volumes todos e tô arrumando, gente, isso assim, sem pensar nisso, eu tava arrumando, peguei os quadrinhos e fui arrumar os quadrinhos. Quando eu tô arrumando os quadrinhos, eu pego o primeiro volume de The Walking Dead. Isso aqui é uma coisa que só quem leu a série inteira vai entender o meu sentimento. Porque eu li isso aqui há meses atrás. Faz bastante tempo. E aí eu peguei nos últimos dias, sei lá, nos últimos 20 dias, mais ou menos, e fui lendo um por dia. E me envolvi muito com a história e eu tô nesse momento estarrecido, emocional, totalmente tomado pela série. Fui arrumar os quadrinhos. No que eu vou arrumar os quadrinhos, eu pego o primeiro volume de The Walking Dead. E, caras, eu olho a capa. A capa. Que tem a foto do Rick, da esposa dele aqui, e do Carl. Tá entendendo o que eu tô falando? Quem leu a série sabe do que eu tô falando. Eu olhei a foto deles. E quando eu olhei a foto deles, eu arregalei os olhos. Eu falei assim, caraca. Porque eu sei como as coisas terminaram. E era assim? Foi assim que começou? Eu tive um impacto. Eu tive um impacto. É muito louco. É uma série absurda. Acho que tá esgotado vários números, infelizmente. Mas eu recomendaria que nem que você lesse do jeito que eu li, e talvez, não sei, talvez pra primeira leitura seja o melhor jeito mesmo, ler um por dia. Em um mês, pouco mais de um mês, você termina a série, né? Vai lendo um por dia. 100 e poucas páginas cada volume, só o 32º que ele é maior. Mas é engraçado porque o 32º ele é maior, mas também foi rápido. Parece que ele foi mais rápido que os outros. Você vê que tem um momento ali, do 32º tem um determinado momento, né? Que muda o momento da história, eu precisei dar uma parada, fui dar uma volta. E, sei lá, as 10 últimas páginas do quadrinho eu ia virando muito devagar. Puta, cara, que droga que esse negócio terminou. Hoje tá sendo um dia bem ruim. Hoje tá sendo um dia bem ruim. Eu tô triste. Eu levantei de manhã, já gravei vídeo hoje, já fiz várias coisas, eu tentei ler alguns quadrinhos e eu não consegui. É verdade, eu tentei ler alguns quadrinhos e eu não consegui ler nenhum quadrinho. Eu adquiri o hábito de ler todo... O primeiro quadrinho que eu lia todo dia era The Walking Dead, aí eu tenho outros quadrinhos pra ler e hoje eu não consegui. Eu não consigo esquecer os personagens, cara, é um negócio muito louco. Caramba, cara, assim, eu me afeiçoei aos personagens. Tipo assim, você fica pensando, o que será que aconteceu com fulano? O que será que aconteceu com ciclano? Será que ciclano vai ficar bem? Como se essas pessoas existissem mesmo. Um negócio muito... Eu não me lembro de ter lido um quadrinho e ter ficado nesse estado, assim, desse jeito. Assim, sabe aquela... Um estado meio de orfandade que você fica quando a sua série favorita acabou, aí você fala, caramba, não vai ter outra dessa. E agora? É claro que eu vou reler The Walking Dead outra vez. Mas não vai ser como a primeira vez. Essa é uma das séries que se eu pudesse esquecer e começar de novo, eu faria isso. Se eu pudesse apagar da minha mente, assim, pra começar de novo, pra ter de novo a primeira experiência, de novo, eu faria isso. Eu tenho inveja de quem não leu ainda. Mas eu não tenho a menor dúvida de que reler também vai ser uma outra experiência, porque agora eu sei o que acontece, e eu vou ler olhando outros detalhes, e seguramente vai ser uma leitura, eu imagino que vai ser uma leitura mais rápida, porque como eu já sei o que acontece, não vai ter tanto aquele nível de tensão, né? Eu vou ler mais fluido, né?
E com certeza, como eu já sei o final lá, eu vou olhando melhor as trajetórias. Eu vou percebendo melhor as trajetórias de alguns personagens de quem eu me afeiçoei mais. E vou prestar atenção a alguns personagens que se perderam no caminho e vou entender melhor também. Mas hoje não é particularmente um dia feliz para mim. Assim, especificamente como leitor de quadrinhos, assim, é um dia que eu tô meio de luto, assim. Puta, acabou minha série. Eu não queria que tivesse acabado. Eu fui comunicando isso no Instagram, assim, quando eu tava, sei lá, faltando uns 10 números, eu falei, ai meu Deus do céu, vai acabar. E eu fiquei angustiado porque eu falei assim, putz, o cara vai errar a mão. Não tem como terminar isso aqui. Ele não tem como sustentar esse nível aqui de história até o final e manter o. Ele conseguiu. Ele conseguiu e conseguiu ir além do que eu imaginava. Ela superou a minha expectativa. Quando eu já estava num ponto muito alto, eu falei assim, ele não vai conseguir terminar. Superou a minha expectativa. Galera, repito, tá? Tem muito mais o que dizer. Eu acho que não quis ficar aqui mostrando artes para vocês, fazer uma resenha convencional. O que eu quis fazer aqui com vocês foi trocar essa ideia e manifestar aqui o meu sentimento genuíno a respeito dessa série formidável aqui. Que tanta gente fala e eu acho que fala-se muito pouco a respeito do que essa série é. Tá? Uma série longa, talvez poucas pessoas tenham lido completa. Eu sei que muita gente assistiu, repito, né? Não sei como é que é a série televisiva, sei que muita gente gosta. Por favor, comenta aí comigo se é tão boa quanto a da série de quadrinhos, eu duvido que seja. Eu sinceramente não acredito que seja. Mas eu recomendo fortemente, fortemente. É, uma das séries da minha vida. The Walking Dead. É um absurdo, a série é muito boa. Tô feliz de ter terminado de ler a série. Também tô achando um saco, isso, terrivelmente triste. Mas estou muito feliz de ter compartilhado essa minha experiência de leitor com você, porque o canal aqui é isso. Não é só resenha, né? Não é só resenha analisada, não. É também colocar um pouco para fora esse sentimento de alguém que é apaixonado por quadrinhos. Né? Ele nasceu assim e é assim também. É colocar o sentimento do leitor de quadrinhos. Porque tem muito quadrinho que é legal, tem algum quadrinho que é divertido, mas tem alguns que positivamente machucam a gente. The Walking Dead é esse. Esse aí marcou. Esse aí, ó, tatuou no coração. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração! Tchau, tchau!